O Vasco da Gama já tem data marcada para vender a SAF para Marcos Lamacchia. Em reunião para fechar reforço. Lamacchia mandando a Real para o BAP. Trazendo exatamente essa informação relacionada, tá, amigo torcedor vascaíno, à venda do Vasco da Gama para Marcos Lamacchia, ou melhor dizendo, a família Lamacchia, porque o José Roberto Lamacchia recentemente revelou tudo o que de fato acontece e deixou muito bem claro que ele também está envolvido na compra do Vasco da Gama. Ele que deu uma entrevista sensacional ao canal do Pedrosa, revelando, né, tudo que de fato hoje está acontecendo no Vasco da Gama e o que estaria para acontecer com a concretização da venda, e vai acontecer porque a gente espera que essa venda venha a se confirmar, né? Inclusive, em uma das perguntas feitas, o próprio José Roberto Lamacchia, ele confirma sobre a venda. Já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa já estava sendo organizada, ou seja, José Roberto Lamacchia confirma para o Lucas Pedrosa que a festa na Lagoa para anunciar a venda da SAF para a família Lamacchia estava pronta. E hoje os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxeram essa data. A data, amigo, da festa era no dia 10 de julho e ainda está marcado um evento para assinatura do memorando de entendimento entre Vasco e Marcos Lamacchia. Volto a repetir, marcado para dia 10 de julho na Lagoa, sem ser esse próximo sábado, o outro. A expectativa, tá, é que isso de fato venha acontecer, que a liminar venha cair e o Vasco consiga vender a sua SAF para Marcos Lamacchia. Mas tem muitos processos pela frente que precisam ser rompidos. E há poucos minutos atrás, uma informação veio de fato com uma bomba. O Conselho de Benemérito do Vasco da Gama convocou uma reunião extraordinária para esse próximo dia 3 de julho. No dia 10 está marcada uma festa para assinatura do memorando de entendimento e no dia 3, ou seja, no sábado que vem, está marcado uma reunião extraordinária pelo Conselho de Beneméritos que foi marcada esta reunião. Na pauta, a diretoria terá que prestar informações e esclarecimentos sobre a relação entre o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF após a recente decisão judicial. O clima internamente dentro do nosso Cruz Maltino, tá, amigo torcedor vascaíno, não é nada bom. É um clima de muita pressão, é um clima, de certa forma, de muita preocupação diante de tudo aquilo que acontece nos bastidores do nosso Cruz Maltino. Inclusive, além dessas informações, tá, amigo torcedor, a notícia que eu tenho para trazer a você aqui é que há um sério risco também de impeachment para o presidente Pedrinho. Uma informação que definitivamente preocupa. O risco acontece também da venda, infelizmente, acabar não indo para frente diante de toda essa situação, até porque o próprio José Lamacchia deixou muito bem claro que a venda vai acontecer apenas com o presidente Pedrinho. Sem o Pedrinho no comando, não terá venda para a família Lamacchia. Então a situação é de fato muito tensa, é de fato muito preocupante e a gente vai sempre ficar ligado sobre tudo aquilo que está acontecendo. O presidente Pedrinho trouxe aí informações importantes lá naquela entrevista para o canal da Atenção Vascaínos sobre essa situação envolvendo o risco de um impeachment. Eu trago as palavras para vocês e depois tem um recado bem importante na noite dessa sua sexta-feira. Se liga. Se eles acham que eu tenho medo, porque eu sou um cara sensível, se eles acham que eu tenho medo, eu não tenho medo. Eles podem até me prender, Flávio, porque se quiser eles fazem isso, mas vão me prender de forma errada. Eles vão me tirar da cadeira como te tiraram, da forma errada. Eles vão me tirar da associação, eles vão me impeachment de forma errada, na canetada, porque eles têm poder. Eles sabem disso. Até porque a ameaça eu sofri. Eles sabem disso, que eles estão dando canetada. Existe nesse momento um estado de emergência para o Vasco contratar. E aí, segundo informações, o Vasco mantém a negociação em andamento com o De Ossa, que é o volante do Real Betis, da Espanha, e a operação, porém, ainda não tem uma conclusão por conta do aguardo da aprovação da Samantha Longo para prosseguir no acordo. O Real Betis ainda está otimista em uma negociação com o Vasco, aguarda que a proposta seja consolidada após a aprovação da Samantha Longo, ou seja, tudo isso vai passar sempre por uma questão burocrática e jurídica até o Vasco definir. Em resumo, galera, para que
esses últimos dias complicados, né, em relação ao afastamento do Pedrinho, a tudo que aconteceu, no dia 1º haverá um protesto em frente a São Januário. O torcedor que quiser fazer a sua parte e ir lá prestar a manifestação para que a justiça seja feita e o Vasco volte aí aos trilhos, né, para que aconteça a venda da SAF. Quero muito saber a sua opinião. Deixa eu trazer a declaração do José Lamáquia, mandando uma direta, mas esculachando e colocando ali, de fato, o BAP no seu lugar. O José Lamáquia deixou um recado, ele que está em negociação direta, junto com o Marco Faria Lamáquia, para a compra da SAF do Vasco, está disposto a resolver essa questão burocrática e financeira, e o mesmo mandou um recado para o BAP mostrando o seguinte, abre aspas, ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele deveria cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. Essa postura, essa personalidade do Lamáquia, em uma das entrevistas que ele se deu pós todo o desdobramento em virtude da venda da SAF, do afastamento do Pedrinho, o Lamáquia realmente aparece nesse momento com um dos principais símbolos de resistência e símbolos, de fato, de defesa no Vasco nesse momento tão conturbado e tão difícil. E ele aparece num cenário em que o BAP alega a questão do conflito de interesse, se preocupa mais com a grama do vizinho do que com a própria grama, e aí o Lamáquia não mediu esforços e manda essa direta, essa real, esse verdadeiro esculacho, demonstrando que o Vasco terá alguém no comando ao lado do seu filho, o seu filho no comando ao lado do Lamáquia paralelamente, com postura, que não vai deixar bagunçar, que não vai permitir que destruam, que atrapalhem, que zombem do Vasco, que vai defender o Vasco com unhas e dentes e levar o Vasco para o melhor patamar, para o melhor nível. Então esse é o momento que o Lamáquia ele chega a dizer o seguinte, ele deveria cuidar, é um conselho que eu dou a ele, cuidar do Flamengo, vá tomar conta do seu clube e não encha o saco do clube dos outros. Assim, fazendo até uma comparação, a Leila, quando ela fala em referente ao BAP, esse negócio de conflito de interesse, que ela também não tem nada a ver com a compra do Vasco, ela até fala com uma questão de ética. Agora o Lamáquia não, ele foi reto e foi direto. Quero saber aí a sua opinião sobre esse depoimento do José Lamáquia. E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamáquia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamáquia, ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro, mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamáquia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamáquia, pai,
e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamacchia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa: sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamacchia completa: então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamacchia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Vasco quer contratar o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que havia sido, entre aspas, descoberto por John Textor e perdeu um pouquinho do seu espaço com a saída do investidor norte-americano. Tem reunião nessa sexta-feira com o Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. O Vasco tem buscado uma série de alternativas, quase todas de técnicos portugueses. Vasco Matos, que parecia ser a opção mais natural, acabou tendo alguma resistência do torcedor. E diante desse cenário, o Admar, que já tinha conversas com o staff do Franklin há alguns dias, marcou essa reunião para essa sexta-feira. Franklin tem salário baixo no Botafogo e percebeu que a situação, desde a saída do Textor para ele, não é das melhores, até por isso existe uma chance real de acordo. Importante registrar que desde que Franklin Carvalho chegou ao Botafogo, são 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, resultados bem melhores do que seus antecessores, cujo nome era maior e também salário. O Franklin, você vai lembrar, é auxiliar técnico de Arthur Jorge e já havia passado no Botafogo naquela temporada absolutamente vitoriosa de 2024. Franklin Carvalho tem 39 anos de idade e era auxiliar técnico do Arthur até o convite do Botafogo. Você, torcedor Cruz Maltino, gosta do nome? O que você pensa da possibilidade de tirar técnico do seu grande rival? Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema. Quero te contar como é que fica o Vasco a partir do afastamento via justiça de Pedrinho da SAF Cruz Maltina. É importante dizer que a decisão da justiça, que é preliminar, ela não afasta ela não tira o controle da SAF das mãos da Associação do Vasco. O que ela faz foi afastar o Conselho de Administração a pedido de um grupo de sócios e conselheiros do Vasco que é contra a venda da SAF para Marcos Lamacchia. No dia do futebol, perceberam-se até agora poucas mudanças. As coisas seguem sendo tocadas exatamente da mesma maneira. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas e em relação a reforços, a renovações de contrato, a busca por técnico? Tudo isso, na teoria, segue o mesmo praxe, embora agora qualquer decisão precise passar por uma análise técnica da interventora chamada Samantha Longo. A grande diferença é que com essa decisão que é liminar, que é provisória, e o Pedrinho tenta caçá-la, existe ou passa a existir uma insegurança muito grande por parte do Marcos Lamacchia. Como é que ele vai colocar um caminhão de dinheiro se acertar com o Vasco, correndo o risco de a qualquer momento uma decisão judicial inverter ou mudar toda a ordem das coisas por lá. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. A tendência é que o Pedrinho consiga reverter essa decisão para que as coisas voltem dentro do possível à normalidade em São Januário. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa o like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!